Bem-aventurados os pobres de espírito. Deus nosso Pai, Criador do universo, de tudo que nele existe, Senhor Jesus, nosso modelo e guia, nosso caminho, nossa verdade, nossa vida, abençoa-nos, ampara-nos do bem e fortaleça-nos no ideal maior de servir. Graças a Deus. Aquele mês de junho estava mais ardente que nos anos anteriores. O dia longo murchava lentamente, enquanto que o sol, semi-escondido entre os picos altaneiros, encandecia as nuvens vaporosas que o vento arrastava no seu carro pulverizado de púrpura e de ouro. A montanha, de suave aclive, terminava num largo platô, salpicado por árvores de pequeno porte, que ofereciam abrigo e agasalho. Desde cedo, a multidão afluíra para ali, como que atraída por fascinante expectativa. Eram galileus da região ao derredor, agricultores, pescadores, gente simples, sofrida, sobrecarregada, aflita. Eram judeus do Além-Jordão, estrangeiros de Decápolis. Misturavam-se as vozes nos dialetos regionais. Uniam-se todos na mesma curiosidade, feita de expectação e de desejo. Esmagada pelos poderosos, sofriam invariavelmente a perseguição. Aquele rabi era o rei, aguardado há séculos, que os tiraria do opróbrio e da servidão. Subiu ao monte e, abrindo a sua boca, pronunciou o mais belo poema que a humanidade já recebeu. Bem-aventurados os pobres de espírito. A multidão espantada e curiosa olhava ao derredor. Quem seriam os pobres de espírito? Naquele tempo, Jesus curava leprosos, curava obsediados, aleijados andavam, cegos enxergavam. Então existia uma multidão que o acompanhava, certamente, porque ainda estamos procurando a cura do corpo. Aqui mesmo, se nós tivéssemos médiuns de cura, teríamos filas enormes aí, à procura de curar o corpo. Jamais procuram a cura da alma. Como o centro não tem médiuns de cura do corpo, tem da alma, é pouco procurado. Porque da alma demora um pouco mais. O médium de cura é na hora, né? Você chegar lá, ele te cura na hora. Você sai de lá, se tiver o merecimento, é lógico. Como estamos habituados a ir no consultório médico, deixar as nossas queixas com o doutor, ele passar uma receita, e a gente vai até a farmácia e compra os remédios esperando uma cura imediata, que muitas vezes não vem, mas muitas vezes vem, a gente vem à casa espírita com a mesma ideia. De chegar na casa espírita e o obsessor que nos está atrapalhando ser retirado imediatamente da nossa vida e a gente voltar às nossas atividades normais, ou seja, cometer os mesmos erros. E não é bem assim que funciona.
Às vezes um tratamento espiritual demora muito tempo, outras vezes não. Depende de como é o pensamento da pessoa. Porque se ele vem na casa espírita e o obsessor é encaminhado, porque às vezes o obsessor, na verdade, é um parente que desencarnou doente, e ao acompanhar o que ficou, esse que ficou vai ficar doente também, por associação. Ele sendo encaminhado, a criatura melhora. Porém, se não se habituar a fazer as preces e ter pensamentos mais elevados, ele vai, consequentemente, atrair outros que estão na mesma linha mental dele. E muitas vezes a pessoa fala, aquele centro lá é fraco. Porque, olha, voltou tudo. Então, há uma diferença bem grande entre a cura do corpo e a cura do espírito. Mas Jesus não se importou muito com isso, ele curava todo mundo. E o fez com grande amor. Mas, atualmente, são bem raros aqueles que conseguem entrar numa casa espírita e perceber que ele foi trazido pela dor da carne, mas que há um despertar do espírito muito grande. Sabe por quê? Por que é que estamos dentro de uma casa espírita? Poderíamos estar dentro de outro templo. Poderíamos. Mas nós estamos dentro de uma casa espírita, porque certamente nós fizemos cursos na espiritualidade. Prometemos muitas coisas do outro lado. Reencarnaríamos no doutrina espírita para dar prosseguimento ao conhecimento da espiritualidade, ajudando aqueles que ainda não entendem perfeitamente. Então é por isso que nós estamos dentro de uma casa espírita, porque já estivemos nas escolas espirituais com toda certeza, porque senão aqui não estaríamos. Aí tem muitas pessoas que dizem assim, mas eu conheço fulano de tal que era espírita e hoje não é mais. E os espíritos dizem, porque ele nunca foi espírita. Porque se tivesse despertado, jamais abandonaria. Porque isso aqui é um encaminhamento para vidas eternas. Não é para uma cura passageira. Então, as pessoas se aproximam de uma casa espírita porque já tem conhecimento prévio. Quem seriam os pobres de espírito? A multidão se perguntava, olhava-se um para o outro, tinha gente muito rica, muito pobre, comerciantes, chefes de família, banqueiros. Quem seriam os pobres de espírito? Ao olhar primeiro seria fácil identificar, porque o pobre de espírito não se vestia muito bem, né? Andava descalço, maltrapilho. Bom, os ricos, a parte mais rica da turba, se achavam merecedores da sua fortuna, não é? Achavam merecedores, só Deus deu para mim porque eu mereço. Privilegiados de Deus. Não é verdade? Não se sente assim, alguém que tem uma fortuna muito grande, se sente privilegiado. Escolhidos para viverem muito bem na Terra, com muita inteligência. Porque tem pessoas que são inteligentes, mas não dividem com ninguém o seu conhecimento. E que os pobres eram inferiores, distantes da sociedade por eles vivida. E os pobres? Os pobres se sentiam esquecidos de Deus, sem futuro, revoltados contra tudo e a Deus, sem esperança, maltrapilhos, perseguidos. Essa era a turma que tinha lá. Afinal, quem seria o pobre de espírito? O rico traz orgulho e se sentem escolhidos de Deus. O pobre traz a revolta e o orgulho também. Pobre e orgulhoso. Não é a posição social que determina a pobreza
do espírito. Para Jesus, ser pobre de espírito é não ter orgulho e nem revolta. Então, tanto faz você ser rico quanto pobre. Que diferença faz? A gente está trocando de posição a cada encarnação. O problema é que o orgulho, a revolta nos acompanha. Você chega do outro lado revoltado. Você dá comunicação aqui na casa espírita revoltado. Orgulhosos. Principalmente os sacerdotes que dão comunicação, eles se sentem revoltadíssimos com Deus, porque eles esperavam desencarnar e encontrar uma cadeira ao lado de Deus, porque eles viveram a vida toda na santidade prometida por eles, que ao passar para o outro lado receberiam o céu como presente, e de repente não aconteceu. Tivemos atendendo um espírito, que foi sacerdote aqui na Terra, e ele estava com essa ideia mesmo. Ele falou, eu desencarnei, o que eu recebi? Chacotas. E eu resolvi não falar com ninguém. Fazem 200 anos que eu não falo com ninguém. Estou falando aqui com vocês. Que eu fui trazido aqui. Porque um daqui foi meu amigo. Então eu fui trazido aqui. Faz 200 anos que eu não falo com ninguém. Para Jesus, ser pobre de espírito é não ter orgulho e nem revolta. Ser pobre dos valores materiais provocados. Porque é difícil a compreensão, né, porque é uma expressão idiomática. Sabe o que é uma expressão idiomática? É mais ou menos assim. Tudo acabou em pizza. Você não vai perguntar que pizza era. Você sabe, você entendeu o que queria dizer. O pobre de espírito é a mesma coisa. Usava-se muito naquela época e até hoje também se usa muito. Aquela expressão não quer dizer exatamente aquilo, ela quer dizer o inverso daquilo. Então a pobreza que Jesus se refere é ser pobre de orgulho, egoísmo e vaidade. Outra expressão, estão chegando na minha rua. Essa pessoa tem rua? É uma expressão. E a outra que é muito comum e às vezes é difícil de se entender por muitas pessoas, Maria, Mãe de Deus. Tem muitas pessoas que chegaram a me perguntar, como é que pode Deus ter mãe? Deus ter mãe? Não é possível. Se ele tem mãe, tem alguém superior a ele. Então Maria não é mãe de Deus, ela pertence a Deus. É mãe porque pertence. Ela é uma mãe de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito. Jesus estava se referindo à humildade. Ser humilde de coração. Mas isso não significa ser pobre de espírito. Isso não significa ser pobre de espírito. Humildade, uma palavra pequena, mas difícil de definir. O que é efetivamente humildade? O que é ser humilde? Muitas pessoas confundem humildade com subserviência. Obedece a tudo, faz tudo o que lhe manda, porque ele é humilde. Não. Confunde humildade com submissão. Ser humilde não é ser submisso a ninguém. Ser humilde não é ser simplesmente uma pessoa que obedece a tudo que lhe é facultado. A humildade é justamente o reconhecimento de que, efetivamente, o orgulho que nós não temos, o orgulho que nós não somos. A pessoa humilde não procura ir além do que ela é.
mas também não fica aquém. É o equilíbrio. Não atravessa o outro e nem deixa ser atravessado. Ou seja, ela entende que o que ela percebe, todas as pessoas são pessoas que têm o que aprender e têm o que ensinar. E tem pessoas que não gostam de falar com pessoas burras. Já viu isso? Já vi na televisão isso aí. Detesto falar com pessoas burras. Mas a gente aprende com todo mundo, até o que sabe de mais e o que sabe de menos. E ninguém é conhecedor de tudo. Que nada tenha para aprender. Todas nós temos algo a aprender. Estamos distantes ainda da apreensão de tudo. Aprendemos com muitas pessoas. Aprendemos com pessoas que conhecem mais e sabem menos. Aprendemos com pessoas que conhecem menos, sabem menos do que nós. Porque o aprendizado está na cultura, porque o aprendizado não está na cultura acadêmica, está na experiência do dia a dia. A dona de casa, sofrida, quanta coisa nos tem para ensinar e a gente não valoriza. Mas se ela deixar de cozinhar, você morre de fome. Não é? Aqui, a referência para que a gente tenha um comportamento adequado às lições de Jesus. Evitar discussões estéreis, observar as pessoas e tirar o melhor delas, em todas as circunstâncias. O aspecto da humildade não pode ser confundido com timidez. As pessoas que são tímidas, porém, não são humildes. Né? Tem uma timidez tremenda, mas lá dentro é um poço de orgulho. Se você pisar no calo dela, sai de perto. A humildade dá ao coração uma espécie de serenidade e não ocupa o espaço do outro. Bem-aventurados os pobres de espírito. Quando Jesus pronunciou essas palavras, é bastante difícil você explicar o que é pobre de espírito, porque quando você fala em pobre de espírito, você logo vai entender que a pessoa é ignorante, é burra, é pobre de espírito. Mas a gente pode observar que é justamente a inversão disso daí que Jesus se referia. Para nós que compreendemos a doutrina espírita, sabemos que esses valores são extremamente importantes, portanto é cultivá-los dentro de nós com bastante paciência, porque ainda não estamos beirando a classificação dos anjos. E muitas vezes estouramos, muitas vezes falamos alto demais, muitas vezes agredimos e às vezes dá uma sensação de perda de tempo, que nós aprendemos tanto e não conseguimos realizar nada. Não é isso que dá essa sensação? Mas os espíritos dizem, olha, como é que a criança aprende a andar? Ela cai, se levanta e anda. Se você carregar ela no colo o tempo todo, quando ela ficar com 15 anos, você não vai aguentar carregar ela. Então você precisa dar as mãos para ela e ensinar ela a andar. Assim os espíritos fazem com a gente. A gente erra, porque está no nosso projeto ainda, mas devemos levantar a cabeça e prosseguir a jornada. Então o Espiritismo não vem trazer uma cura para o nosso espírito, vem trazer o remédio para a nossa alma, para nos utilizarmos dessas ferramentas e vivermos melhores do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Vamos às nossas vibrações? Bem sintonizados a Jesus, nós vamos vibrar pela paz do mundo, pela expansão do Evangelho em todos os lares,
envolvendo amorosamente o nosso lar, paredes, teto e piso, neutralizando todas as forças contrárias, negativas, envolvendo os familiares que nós tenhamos deixado em casa, pedindo à espiritualidade que possa abençoá-los, fortalecê-los no bem. Vibremos amorosamente pelos outros familiares, possivelmente que estejam doentes, hospitalizados. Vibremos pelos nossos adversários, desencarnados e encarnados, pedindo aos bons espíritos para que possam levar o conhecimento, o amparo a essas criaturas, para verem em nós a renovação que já estamos prometendo a nós mesmos realizar. Vibremos pelos vizinhos, pelo nosso ambiente de trabalho, doméstico, profissional, por aquele caso que gostaríamos de ajudar, e uma vibração em forma de flores coloridas, perfumadas, transparentes, entregues à espiritualidade, para que possa ser levada aonde houver a maior necessidade. Agradecemos assim a espiritualidade pela cobertura e amparo, a Jesus pela oportunidade de estarmos reunidos, e a Deus nós pedimos licença para encerrarmos a primeira parte da assistência da noite. Graças a Deus.